seres de luz, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Dharma Conhecimento Além do Saber. E hoje nós vamos tratar de um tema que tem sido bastante falado, bastante pensado por algumas pessoas, por alguns pesquisadores e que está muito próximo da nossa vida. Sim, hoje nós vamos falar um pouco sobre o medo. Por que o medo paralisa a nossa vida? Por que o medo paralisa uma situação, que a gente precisa lidar? Certamente, muitos de nós já passamos por situações em que o medo fez com que a gente deixasse de realizar determinada atividade ou que mudasse a nossa forma de ser, Porque o medo, ele transforma, mas não é o medo em si que transforma na realidade, é a nossa percepção em relação àquela situação que se transforma, Se nós pensarmos, por exemplo, pelo lado dos estudos, muitos de nós já passamos pela situação em que dissemos que durante uma prova, um exame, deu um branco. E muitos de nós afirmamos o tempo todo que na hora de fazer uma prova, pode ser na escola, na universidade, ou pode ser uma prova de seleção de um concurso, a gente sente tanto medo, naquele momento, que a gente diz que não se deu bem porque deu um branco. E pode ter certeza que essa é uma estratégia que o nosso inconsciente utiliza para lidar com aquele momento, É um momento que pode parecer difícil, então o nosso inconsciente vai procurar formas de fugir, de escapar daquele momento presente, tá? Então, se você quer saber um pouco mais sobre como nós podemos lidar de forma positiva com o medo, se você quer aprender um exercício para ajudar a diminuir o nível do medo na sua vida e várias situações, fica comigo até o final desse vídeo e juntos vamos compartilhar uma atividade que pode te ajudar muito a ser uma pessoa mais segura, a se sentir mais seguro, liberto ou liberta do medo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu te convido agora a clicar aqui embaixo e se inscrever, tá certo? Também já te convido para curtir, dar o teu joinha e aproveita para compartilhar esse vídeo, porque eu tenho certeza que você já deve estar se lembrando de pessoas com as quais você convive, que sentem medo, e que provavelmente gostariam de não sentir ou de diminuir o máximo que pudessem esse sentimento que tanto paralisa a gente, não é? Então eu te peço, ajuda o nosso vídeo a chegar a um maior número de pessoas possível com essa pequena atitude de curtir, se inscrever e compartilhar, Se nós queremos uma mudança no mundo, primeiro nós precisamos ser essa mudança. E nós podemos ser essa mudança a partir de pequenos gestos como esse. Então, como eu já antecipei um pouco, o medo, ele muda a percepção que nós temos da realidade, Existe uma realidade e o sentimento do medo, ele vai fazer com que a nossa percepção daquela realidade mude. Eu vou dar um exemplo que é a minha cara, tá? Eu fui uma pessoa que eu sempre tive medo de barata, muito medo de barata. E esse medo, depois de muitos e muitos anos e depois de muito tempo estudando, lendo e conversando com pessoas que estudavam a respeito desse tipo de comportamento, eu descobri que o meu medo de barata, ele é completamente infundado. Por quê? O medo que eu tinha, ele fazia com que a minha percepção a respeito deste inseto fosse uma coisa irreal, Eu criava histórias na minha cabeça, percepções a respeito deste ser que não são reais, mas que validavam
esse sentimento que me provocava. A partir do momento que eu mudei a minha percepção sobre o inseto, né, sobre a barata, o medo se foi junto, né? Ou seja, a percepção fez com que eu mudasse o sentimento. Um outro ponto que nós podemos abordar a respeito do medo acontece quando nós podemos ter consciência ou não dele em nós, né? Então, às vezes nós temos medo, por exemplo, de estarmos sozinhos. E esse sentimento, quase sempre de forma inconsciente, faz com que nós procuremos situações externas que nos causem, que nos proporcionem algum tipo de prazer. E com isso, a gente tem a fuga do sentimento do medo, né? Muitas vezes, nós sentimos medo sobre várias coisas que nós nem temos consciência e nós procuramos fugir desse sentimento através de comportamentos compulsivos. Podem ser, por exemplo, compras para coisas de casa, podem ser compras de roupas, acessórios, maquiagem, pode ser a compulsão por comida, né, por estar querendo comer além do que o organismo necessita, porque nós estamos fugindo desse sentimento. Podemos fugir também através da ingestão exagerada de bebidas alcoólicas ou da prática do sexo também de forma desorganizada. Enfim, o ser humano, ele busca fugir desse sentimento, né, do medo. Ele busca fugir buscando sensações, mesmo que sejam momentâneas, que tragam um certo alívio daquele sentimento. E isso pode ser feito, por exemplo, através dessas situações que eu relatei aqui para vocês. Quer dizer, quando nós nos sentimos insatisfeitos com uma situação, né, pode ser uma situação amorosa, né, entre um casal, entre pessoas da família, entre amigos, pode ser uma insatisfação no trabalho, né, do trabalho em si, ou mesmo com pessoas desse trabalho, pode ser uma insatisfação que eu tenha comigo mesma, por exemplo, né? E essas insatisfações vão trazendo sentimentos que vão gerando medo, né? E como fuga, eu vou procurar aliviar esse medo, buscando, como eu já citei, prazeres momentâneos, né? Que tragam um certo alívio naquele sentimento. Portanto, o medo nos aprisiona, né? Cada vez mais nós estamos vivendo na nossa sociedade rodeados do medo, né? É fato, todo mundo deve compartilhar dessa ideia de que nós estamos prisioneiros em nossas residências, enquanto que as pessoas que não deveriam estar estão fora, né? Os ladrões, os bandidos estão livres do lado de fora, enquanto que nós estamos prisioneiros, encarcerados em nossa própria casa, né? Porque temos muito medo. E como que nós podemos tentar minimizar esse medo, né? Como que a gente pode até mesmo dirimir por vez, seja esse medo externo, né, em relação a essas coisas da nossa sociedade, ou sejam medos mais particulares, mais interiores. Então, em primeiro lugar, o que nós podemos fazer é nos permitir uma mudança de paradigma. E o que seria essa mudança de paradigma, Grazi? Seria a gente se permitir mudar certas percepções que nós temos da vida, tá? A primeira percepção seria dar-se o direito de modificar esses sentimentos, tá? Eu vou me permitir ver essa possibilidade e colocá-la em prática. Primeira coisa, para tentar transformar, né, o sentimento do medo em um sentimento que traga segurança, que traga estabilidade,
que traga todas as vibrações positivas que nós necessitamos para viver bem. Nós temos, então, duas situações bem específicas que são, digamos, as grandes vilãs causadoras do medo, né? Que são a questão temporal, que na verdade é a questão temporal. Muitas das vezes nós sentimos medo em função de situações que aconteceram no passado ou em virtude de insegurança que nós projetamos para o futuro. Então, passado e futuro são as duas relações que nós precisamos aprender a gerenciar. No passado, por exemplo, muitas vezes nós recorremos a situações que nos causaram medo, e como elas nos causaram medo, nós retemos na nossa memória, inclusive na nossa memória celular, não só emocional, o sentimento do medo. Então, se no passado eu senti medo de, por exemplo, apresentar ou falar em público, né? Se eu não consigo sair daquela situação que no passado me deixou com muito medo, eu vou projetar para o futuro situações que me deixem mais tranquilas, que me aliviem desse sentimento. Eu vou ficar imaginando possibilidades para um futuro que tragam um certo alívio. O que significa dizer que eu estou ora no passado, ora no futuro, mas eu não estou aqui, presente no agora. E é justamente sobre isso, esse é o cerne da questão. Para a gente lidar, minimizar e acabar com o medo, nós precisamos estar na situação presente, no agora. Eu vou dar aqui uma situação bem específica, só para citar como exemplo, né? Quase sempre nós vamos tomar banho e durante o banho nós ficamos rodando filmes na nossa cabeça, problemas, situações que precisam ser resolvidas ou conversas que nós tivemos com pessoas que não foram da forma como deveriam ser. Enfim, nossa cabeça passa por um turbilhão de pensamentos que estão ou vagando numa situação passada ou projetando situações no futuro, mas quase nunca nós estamos na situação presente do banho. O que significa dizer que nós não sentimos o banho acontecendo neste momento. Nós escapamos de sentir a temperatura da água, a textura do sabonete, a textura da própria água, os cheiros, né, os odores específicos dos produtos de beleza que nós estamos utilizando durante o banho, shampoo, creme, sabonete, óleo. Nós deixamos de aproveitar todas essas sensações que estão acontecendo naquele momento em virtude de buscar alimentar situações desagradáveis que nos causaram medo, irritabilidade em situações do passado, ou ficamos com os pensamentos projetando para o futuro, mas não paramos para tomar o banho, sentindo o banho no agora, no momento atual, né? Essa é uma das atividades, né, que podem servir como exemplo de como nós estamos vivendo no automático e não paramos para experimentar o momento presente. E é sobre o momento presente que nós vamos falar. E eu vou mostrar para vocês uma apresentação por meio da qual eu vou experimentar explicar para vocês como nós podemos, a partir desse estado do agora, de viver o momento presente, como nós podemos ir diminuindo e até sanando esse medo, tá? Vou colocar aqui agora para vocês alguns slides e à medida que eles forem passando eu vou explicando para vocês.